Semana passada, a Janaína Pascoal deu uma entrevista para o My News. Janaína Pascoal, que é professora de Direito, né, advogada, foi deputada federal e atualmente é vereadora por São Paulo. E ela teve um chilique na entrevista no My News quando foi perguntada pelo Maurício Randes, que também é professor de Direito Constitucional, quando ela foi perguntada se ela se arrependia de ter proposto o impeachment. Eu quero assistir esse trechinho da entrevista aqui, porque a gente vai poder compreender algumas coisas relacionadas aí a esses eventos que se deram no Brasil nos últimos anos. Então assistam aqui esse trechinho que está viralizando nas redes sociais. Inquisidor! Tem orgulho! Faria tudo de novo! Você se arrepende de, com a sua iniciativa do impeachment, ter ajudado a deflagrar esse período recente da história do Brasil, que o presidente da República, seus generais e seus ministros passaram 4 anos tentando um golpe de Estado contra as instituições democráticas do país? Você se arrepende? Essa é a minha segunda pergunta. Sua abordagem foi vergonhosa! O seu desequilíbrio aqui é vergonhoso. Eu vou responder! Pergunta se eu me arrependo! Dobra sua língua para falar comigo! Dobra! O que é isso? A senhora está mostrando aí a tese de Oliveira Viana, que a direita brasileira... O que é isso? Sempre estou com vergonha, o senhor me respeite. Deputada, aí, eu gostaria de... Professora de Direito Constitucional, o que é isso? Eu queria pedir a palavra aqui para dizer que a gente respeita a senhora imensamente. Eu dialogo com um homem que trata uma mulher como um inquisidor. Olha, deputado, eu queria dizer que o Maurício Randes, ele é uma das pessoas mais gentis aqui na participação do My News. Não foi comigo. Estou terminando. Dizer que só a direita compactua com ditadura. Agora, a esquerda é, por princípio, autoritária. Não existe regime real esquerdista que não seja totalitarista. Bem, esse é um trechinho aqui da entrevista, né? Na verdade foi, como eu falei, o que viralizou. A pergunta do Maurício Randes foi uma pergunta bastante educada, ele até apresentou ali alguns dados, algumas informações, relacionando a direita brasileira a uma tendência a passar pano para autoritarismo. Então ele fala que é um histórico longo da direita brasileira, e aí ele pergunta, né, se ela não se arrepende de ter proposto o impeachment da presidente Dilma na época, e porque isso teria aberto as comportas para essa ascensão do Bolsonaro, a ascensão da extrema-direita e todo esse discurso que agora povoa o imaginário político brasileiro, né? E ela daí tem esse chilique. E aí a gente tem que pensar algumas coisas aqui, né? Porque depois ela responde ele dizendo que, na verdade, o sistema esquerdista é que é autoritário, totalitário. Então, primeiro vamos esclarecer algumas coisas aqui, né? Ao perguntar se ela se arrepende, eu acho muito difícil que ela se arrependa, porque eu entendo que na cabeça dela, né, o que ela fez era o dever cívico dela de derrubar um governo, né, derrubar um partido que, segundo eles ali, havia orquestrado o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Então, assim, aquele exagero, né, a hipérbole bizarra que se adotou naquele momento. Então, acho muito difícil que ela tenha se arrependido disso e também retraçado aquele momento até os dias de hoje, até esse momento de extrema-direita global. Não acho que ela faça isso, não acho que ela associe uma coisa com a outra, mas, por outro lado, ela também ela oscila entre esses momentos de, extremo delírio, né, extrema, sei lá, histeria ali, como se viu nesse vídeo aí, como se vê nesse trechinho, e de razoabilidade. Essa é a mesma Janaína Pascoal que fez a fala "A República da Cobra", por exemplo, durante o processo de impeachment da Dilma. Não vamos abaixar a cabeça pra essa gente que se acostumou com um discurso único. Acabou a República da Cobra! E fez a fala na convenção do PSL, que era o antigo partido do Bolsonaro, né, quando ele foi presidente, fez a fala na convenção do PSL porque ela era cogitada para ser candidata à vice-presidência na chapa do Bolsonaro. E ela fez um discurso lá, questionando um dogmatismo ideológico dos bolsonaristas. Porque não se ganha a eleição com um pensamento único. E mais, não se governa uma nação com um pensamento único. Essa parte é muito importante. Os seguidores, muitas vezes, do deputado Jair Bolsonaro, eles têm uma ânsia de ouvirem um discurso inteiramente uniformizado. Pessoas só são aceitas quando pensam exatamente as mesmas coisas.
Então essa mulher, ela tem essas duas facetas, né? Então assim, ela oscila. É claro que ela tem mais momentos de delírio na minha compreensão do que de razoabilidade, mas ela oscila entre esses dois momentos. Então pode ser sim que ela tenha revisto ali o papel dela e talvez não publicamente venha reconhecer isso, mas saiba que ela desempenhou um papel. Por outro lado, o pedido de impeachment, né, e aquilo que ela fez foi um dos momentos, né? Então, assim, é uma série de fatores, é uma série de causas que levam até esse momento. Então, assim, a gente não pode cair no erro de cair na falácia da causa única, né? De achar que só o pedido de impeachment proposto pela Janaína Pascoal foi que causou tudo isso. Não foi. Na verdade, ali você tinha toda uma roda rodando ali que foi levando até o momento, o governo Temer, depois a ascensão do Bolsonaro. Então, assim, não foi a Janaína Pascoal que levou até esse momento. Sem desprezar o papel que ela desempenhou. E ela mesma faz essa análise nessa entrevista. Ela diz ali, né, como ela se decepcionou com o bolsonarismo, porque há essa tendência deles, a esse fechamento ideológico, como ela falou, inclusive, na convenção lá, como a gente viu, há essa tendência, esse fechamento ideológico, e também há uma tendência de tentar liquidar com as instituições em vez de adentrá-las, que seria aquela marcha até as instituições que quem prega, né, a ideia, a teoria conspiratória do marxismo cultural fala que quem empreendeu essa marcha até as instituições, com base nas ideias gramscistas, foi a esquerda. Então eles ocuparam a universidade, eles ocuparam a política, eles ocuparam diferentes espaços de influência, né, a mídia, a imprensa, e aí, ao fazer isso, eles ajudam a construir um imaginário de que o mundo melhor seria um mundo de esquerda. E aí a direita não fez papel, segundo a Janaína Pascoal, não fez papel, e então, ao não fazer isso, eles entraram nessa disputa real do imaginário e da cultura, que seria fundamental para consolidar posições de poder. Então, é a visão dela, como eu falei, mas de qualquer maneira ela tem suas críticas ao bolsonarismo, mesmo sendo críticas tímidas, né, ao pensar todo o processo que se deu e a tentativa de golpe de Estado do bolsonarismo. Não dá para menosprezar que, se houvesse sido bem sucedida a tentativa de golpe do bolsonarismo, agora o Brasil seria uma ditadura bolsonarista. Então, sim, a Janaína Pascoal estaria alinhada com essas pessoas, seria perseguida, não sei também, porque o mínimo dissidente nesse tipo de regime é perseguido, mas ela seria, de certo modo, uma das responsáveis, uma das muitas responsáveis por esse processo. E a fala dela sobre a esquerda ser totalitária é um absurdo completo, né? Então, assim, a Espanha, que é governada por um partido de esquerda hoje, é totalitária, Portugal é totalitário, o Canadá é totalitário, então, assim, é um delírio, né? Então, assim, tem muitos países pelo mundo aí que tem governos de esquerda, tem muitas democracias funcionais que tem essa troca de poder entre esquerda e direita, onde há um ambiente minimamente saudável de troca de ideias. Então, assim, é um absurdo dizer que a esquerda defenda o autoritarismo. É claro que, em muitas circunstâncias, aí que a gente volta, né, a um debate que a gente já fez anteriormente, em muitas circunstâncias, os diferentes grupos vão passar pano para, sei lá, ideólogos ou políticos ou momentos históricos de profundo autoritarismo, porque isso aqui estaria alinhado com seus ideais de sociedade. Isso acontece e aí é muito triste, na verdade, né? Eu acho que é muito triste alguém ter que relativizar o autoritarismo porque aquilo ali estaria, teria alguma consonância com aquilo que você defende. Eu acho triste isso. Só pegando esse gancho aqui, né, já que a gente está falando sobre direita e esquerda mais uma vez aqui no canal, o que acaba sendo inevitável no mundo polarizado no qual a gente vive. Dias atrás eu fiz um vídeo aqui, eu falei sobre a esquerda norte-americana, e daí algumas pessoas vieram aqui dizer assim, né, mas existe esquerda nos Estados Unidos? E essa é uma pergunta burra, né, uma pergunta burra, e aí é o risco de você repetir de maneira crítica aquilo que você consome de alguns influenciadores, porque é óbvio que existe esquerda nos Estados Unidos, né, já falamos muitas vezes sobre isso aqui, como é uma noção que é relacional, então assim, depende do contexto de cada país, principalmente, do contexto histórico também. A gente pode imaginar que a noção de esquerda e direita na China é diferente da noção da Suécia, que é diferente da noção da Itália, que é diferente da noção dos Estados Unidos e do Brasil. Então, assim, o que se entende como direita na China possivelmente é muito diferente do que se entende no Brasil. E aí também vale para os Estados Unidos. As relações de disputas, né, de ideias e de ideologias nos Estados Unidos não é igual está no Brasil. Então, a própria ideia de esquerda e direita não é igual à do brasileiro. É claro que isso é diferente, mas mesmo se a gente fosse adotar a ideia brasileira de esquerda, né, ou a ideia de certos grupos extremistas de esquerda, do que seria esquerda, porque também tem aquela ideia de pureza ideológica, né, de isolar o meu grupo é mais puro do que os demais, que é uma crítica que a própria Janaína Pascoal faz ao bolsonarismo, por exemplo, nesse caso extrema-direita. Mesmo se a gente fosse adotar a ideia do que é esquerda dentro de certos grupos radicais brasileiros,
a gente não pode negar que existe esquerda nos Estados Unidos. Vai dizer que o Bernie Sanders ou o Alexandre Ocasio-Cortez são de direita? Não são, obviamente, eles defendem socialismo lá. Eles têm uma pauta, uma agenda socialista dentro do segmento deles, né? Então é claro que eles são de esquerda. Ou vai dizer que o Chomsky é de direita? Não são de direita, obviamente. Tem muitos intelectuais atuando nos Estados Unidos, tanto na academia quanto fora, tem muitos políticos, tem inclusive eleitos, que são de esquerda. Então, assim, é óbvio que existe esquerda, mesmo sem adotar os parâmetros daquilo que seria esquerda e direita no Brasil hoje. Até porque essa ideia de hoje, né, não é igual ao que era esquerda e direita nos anos 90 no Brasil, ou durante o governo FHC, ou durante o governo Lula. Então, a própria ideia de esquerda e direita ela vai oscilando com o passar do tempo. Então, é óbvio que existe esquerda nos Estados Unidos, assim como existe esquerda, na Hungria, assim como existe esquerda em outros países, sei lá, no Canadá, na Holanda, na França, onde quer que você queira imaginar. Talvez alguns países não tenham essa ideia dentro do jogo deles, né? Arábia Saudita, tem esquerda e direita na Arábia Saudita? Não sei, a gente teria que investigar casos específicos, né? No Irã, como é que funciona essa dinâmica? Não sei dizer, não acompanho a política do Irã, mas é claro que a gente tem que pensar ali em diferentes contextos como isso opera, mas a pergunta é burra, né? A pergunta é burra. Ah, existe esquerda nos Estados Unidos? É claro que existe esquerda nos Estados Unidos. Você concordando ou não com as pautas dessa esquerda, né? E só adentro esse ponto, porque tem justamente a ver com esse tipo de noções fechadas de realidade, né? E essa falta de comunicabilidade entre diferentes agentes, que é um dos pressupostos da democracia. A gente falou ontem sobre isso aqui, sobre democracia, né? Eu mencionei o caso do Felipe Neto, que está se retirando do debate político, e como a democracia é essa bagunça. Inclusive os críticos da democracia, eles têm uma visão idealizada do que se entende por democracia, que não é um regime perfeito, não é um regime funcional muitas vezes, né? Muitas vezes é disfuncional, justamente porque você tem muitas forças em atividade, você tem muitas forças em colisão, em conflito, que estão buscando avançar suas pautas, que estão nesse embate, que estão tentando adentrar o jogo político institucional justamente para defender suas agendas. E isso leva muitas vezes à paralisia, isso leva muitas vezes a essa incapacidade de gerenciar uma máquina que é gigantesca e um sistema que é muito complexo, com muitos agentes participando, o que não é o caso em muitas ditaduras. Pelo contrário, as ditaduras muitas vezes são muito mais funcionais dentro do seu objetivo do que as democracias, porque ali você tem um grupo, um núcleo muito pequeno que está mandando, às vezes um líder, né, com seus cupinchas ali, que são capazes de tomar decisões muito eficazes em relação a certas questões. As ditaduras podem ser muito mais eficazes do que as democracias em termos específicos, embora quando se trate em certos direitos, certas liberdades, quando se trata, por exemplo, desse controle do poder, né, dessa diluição do poder, a democracia acaba sendo um regime bagunçado, mas muito mais equitativo em termos de distribuição do poder, porque daí você tem essa diluição, né? Você tem lá diferentes poderes, você tem dentro desses poderes, uma ramificação tremenda, justamente para que ninguém seja a única pessoa a tomar decisões. Mesmo o presidente sendo uma figura simbólica, né, de poder, que pode, muitas vezes, em alguns casos, ter um poder exacerbado, mas ainda essa pessoa tem a obrigação de responder a outros poderes e tem obrigações legais e não pode fazer o que quiser. E aí entra também a fala do Lula ontem, né, que eu coloquei aqui. Ele falando, olha só, muitas vezes você tem gente que tem uma visão meio delirante do que é a política, né? Ah, se eu fosse presidente eu faria o que eu quisesse, mas é claro que você tem um mundo real para enfrentar, e o mundo real ele é muito complicado, ele é muito fragmentado, as pessoas estão em disputa o tempo todo, e não é fácil convencer as pessoas, ainda mais quando elas estão fechadas dentro dessas ideologias que são muito limitadoras em termos de compreensão do outro. E aí, é claro, uma democracia funcional, ela exige que haja esquerda e direita, ela exige que haja esses grupos em disputa. Uma democracia funcional não é uma democracia apenas com direita, não é uma democracia apenas com esquerda, é justamente aquela na qual essas forças estão em colisão. E aí, só para completar esse vídeo, só para terminar esse vídeo aqui, depois de termos visto, né, o chilique da Pascoal ser confrontada com a ideia, né, de que ela poderia ter levado a esse estado de coisas, né, ter nos trazido até esse momento, mesmo a pergunta do Brandes sendo totalmente legítima e educada, ele foi bem educado na pergunta, eu quero acrescentar aqui um ponto sobre a fala de ontem aqui, né, porque eu falei aqui sobre o Felipe Neto e eu falei que eu concordava com ele e eu achava que ele tinha razão em relação a querer se afastar por questões de saúde mental, por questões mesmo de objetivos individuais, querer se afastar do debate político, e aí muita gente veio dizer algumas coisas aqui. Primeiro, que o que eu estava dizendo era despolitizante, e segundo, é que era muito fácil fazer isso, embora a extrema-direita estivesse muito organizada. Então, assim, a esquerda estava abandonando o campo, enquanto que a direita continuava organizada. E aí a primeira coisa é sobre despolitização, né? Bem, aí a gente fala de ações individuais, né? Você pode fazer o que você bem entender, inclusive, né? Você pode continuar politizado, pode continuar engajado, pode continuar militante, pode continuar levantando bandeira da União Soviética, tá tudo bem por mim, você faz o que você bem quiser, pra mim não faz diferença nenhuma, na verdade. Você faz o que bem entender e aí é a tua escolha. Se você quiser continuar engajado, você continua engajado. Tudo bem, eu vou aqui
aqui também apoiar a sua ideia. Continue engajado, vai lá, faça a revolução. Agora, o segundo ponto sobre a organização da extrema-direita e da esquerda, me parece uma falsa percepção sobre as coisas, né? Porque mesmo na extrema-direita, muitos influenciadores que eram influenciadores expoentes durante a ascensão do bolsonarismo, durante a tomada do poder do Bolsonaro, esses influenciadores já abandonaram o campo de batalha também. Muitos deles, alguns foram presos, alguns foram, bloqueados nas redes sociais, outros abandonaram, outros foram fazer outras coisas. Então, assim, Alan dos Santos não tem canal no YouTube mais. O Bernardo Kister, eu acho que ele até tem, mas ele não tem relevância mais. Então, assim, o Olavo de Carvalho morreu. Então, assim, certas pessoas abandonaram o campo de batalha ou foram obrigadas a abandonar. Então, houve uma troca. Eu nem sequer sei quem são os influenciadores bolsonaristas hoje em dia no YouTube. Não sei. Não sei porque eu não acompanho mais como eu acompanhava no passado. Talvez conheça um ou outro que esteja ali com uma continuidade, né, que, manteve a consistência e continua fazendo trabalho ainda hoje. Mas muitos já deixaram esse campo de batalha há muito tempo. Até porque houve, de fato, ali uma reação das instituições e essas pessoas foram punidas, algumas delas, ou se sentindo na obrigação de abandonar para não serem presas, né. Paula Marisa, por exemplo, tem canal no YouTube ainda? Não sei se tem. Então, assim, muitos deles já não estão mais atuantes. E aí, é claro, também tem esse desgaste. Mesmo quem era pró-governo, né, houve esse desgaste, porque é muito fácil você jogar pedra na oposição, é muito difícil defender as ações daquele político que você ajudou a eleger. Então, eu imagino que muita gente não conseguiu segurar o rojão aqui de ficar defendendo o Bolsonaro, dizendo asneiras todos os dias. E aí deixaram esse campo. Nando Moura foi alguém que apoiou o Bolsonaro durante a campanha eleitoral, apoiou o Bolsonaro nos primeiros meses e depois largou o rojão e foi virar oposição ao Bolsonaro e ao PT. Então, assim, alguém que optou pelo caminho de ser do contra. E tudo bem também. Tudo bem ser do contra. Inclusive é bom que haja gente do contra. O problema é mentir, o problema é distorcer a realidade, é inventar factoides, é defender negacionismo histórico da ciência. Então, assim, aí é o problema. Que aí é o caso do Nando, negacionista histórico, que diz que nazismo era de esquerda. Então, assim, é um cara que ainda hoje insiste em certas falsidades históricas claramente contestadas por grandes pesquisadores. Ou, por exemplo, na esquerda, há muitos influenciadores que ainda continuam com consistência, né? O Carlito, por exemplo. O Carlito não apenas tem consistência, como foi pesquisar, foi estudar, foi se formar, foi, adentrar, inclusive, o jogo institucional, tentou ser vereador, se não me engano. Então, assim, é alguém que está lá engajado e produzindo conteúdo. O Clayson também está atuante e tem muita gente nova participando desse debate. Então, assim, no caso, sai o Felipe Neto, né? Mas tem muita gente que está ainda envolvida, engajada e atuante no campo progressista. Outras pessoas surgiram, outros nomes surgiram. O meu canal, por exemplo, ele era o maior canal individual progressista que havia em 2019, 2020. Era o maior canal progressista aqui. Hoje em dia já não é mais maior, tem outros canais que cresceram muito mais e que estão produzindo conteúdo aí sobre esse assunto diariamente. Todos os dias falando sobre Bolsonaro, sobre extrema-direita, sobre Janina Pascoal, sobre Carla Zambelli. Então, assim, tem gente que vive disso ainda hoje, né? Então, assim, é um modo de produzir conteúdo, é um modo de ser engajado, é um modo de compartilhar conhecimento, é um modo de que algumas pessoas optaram por, continuar fazendo essa disputa. Não é o meu caso mais. Eu não consigo mais passar aqui todos os dias falando sobre isso. Não consigo mais. E isso desde 2020, que eu já havia me afastado um pouco desses tópicos. Então, assim, ninguém é obrigado a produzir conteúdo sobre política, ninguém é obrigado a ser militante o tempo todo, ninguém é obrigado a, ser engajado o tempo todo, até porque é muito exaustivo. E aí eu acho que tem muito a ver também com o timing, né? Tem o timing, tem o momento histórico, tem a sua disposição individual, tem a sua juventude, né? Muita gente jovem consegue vir com mais, mais determinação aqui, mais energia, e quem já está mais envelhecendo aqui já começa a ficar mais capenga, já não tem mais tanto gás. Então, assim, tem de tudo, né? Mas é claro, a saída do Felipe Neto não quer dizer que esse campo vai ficar vazio, vai ser um vácuo nesse campo. Não, tem muita gente boa produzindo ali, muita gente, na luta ainda, e aí é só você conseguir direcionar sua energia para saber quem são as pessoas que estão fazendo conteúdos interessantes que você queira assistir. Não fala o Felipe Neto, mas fala o fulano lá, vá ver o fulano. Então, assim, é isso, né? Aqui a gente fala de uma questão individual. Ele decidiu, olha, pra mim não dá mais. E aí tudo bem. Você quer forçar o cara a fazer conteúdo agora sobre política? Não vai forçar ninguém a fazer nada, né? Então é isso. Bem, me diga o que vocês pensam sobre essas histórias aqui. Janina Pascoal tendo um chilique porque foi indagada se ela se arrependia de ter contribuído para a ascensão da extrema-direita. E ela não respondeu, meio que escapou ali, disse que ela fez o que tinha que fazer. Basicamente é isso, né? Como eu falei, acho muito difícil que as pessoas se arrependam do que fizeram, porque geralmente elas não têm compreensão de como elas serviram aqui como um estopim, como, um mecanismo para levar até um ponto, né? É difícil ter essa percepção quando a gente está no meio do turbilhão, né? Digam o que vocês pensam aqui sobre isso, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força ou um apoiador. A meta para esse ano é produzir documentários filosóficos, então seu apoio vai ser muito importante. Um forte abraço e se cuide. Tchau!